atingida, mas tá aí, tá se recuperando. É isso. Ainda falando sobre assuntos, assim, bem sérios, né? Vamos falar dele, Daniel Alves, que está no olho do furacão aí, após ter sido acusado de estupro, né, em Barcelona. E agora a gente tem a notícia de que um parceiro de cela acaba revelando um plano de fuga do jogador para o Brasil. Recentemente a gente mostrou, inclusive, né, o Daniel Alves vem escrevendo todos os dias cartas para sua esposa, para a Joana, que terminou o relacionamento, o casamento, assim que essas acusações começaram a vir à tona, né? Mas ela está como testemunha dele no processo a favor do Daniel, inclusive. Ela recebe cartas diariamente super apaixonadas aí do Daniel Alves, falando que quer passar o resto da vida dele com ela, enfim. Mas não pensou nisso, né? Quando foi lá para a boate em Barcelona e se trancou no banheiro com uma garota. Mas e qual é esse plano, Val, que ele está planejando aí, segundo, né, um parceiro de cela do Daniel Alves? É isso, né? O Daniel que segue em julgamento né, desses crimes que a Su bem comentou, e ele estava na expectativa de receber uma liberdade provisória, enquanto não se determinava o fato em que ele realmente iria ser julgado culpado ou não. E nesse momento, segundo esse colega de cela, afirmou que no momento em que ele recebesse essa liberdade provisória, que era a expectativa dos advogados, do próprio ex-jogador, é o momento em que ele justamente iria aproveitar para fugir para o Brasil, né? Se deixar realmente o local onde ele estava sendo julgado, para fugir para o Brasil, para que aqui pudesse, então, responder o crime com as leis do país, né? Já que uma vez ele conseguindo chegar aqui no Brasil, seria mais difícil essa tradição, né, para que ele pudesse voltar para a Europa e seguir no seu julgamento. No entanto, como a gente bem acompanhou, né, Marisa, o julgamento ainda segue acontecendo, o Daniel já apresentou diversas versões, né, já mudou as versões dele, chegou a dar mais de 4 versões diferentes, inclusive já tem uma nova aí que ele alega, inclusive, ter feito uso de bebida alcoólica. Exato, viu? Provavelmente aproveitando toda essa questão da justiça espanhola, né, fazer com que a pena seja diminuída em caso de consumo de bebidas alcoólicas, né? Ele que inicialmente já transformou várias vezes o seu depoimento, traz essa novidade para o seu depoimento, dizendo que ele ingeriu bebidas alcoólicas a mais do que ele havia dito inicialmente, muito provavelmente aproveitando para utilizar essa diminuição de pena, essa atenuação de pena que o governo espanhol oferece para quem está aí sem os sentidos completamente, que seria no caso dele bêbado. Mas além disso, além de toda essa situação estar acontecendo, o Daniel Alves também vem apresentando sintomas de depressão dentro da penitenciária, a Brians 2, que fica ali aos arredores de Barcelona. Inclusive, a própria penitenciária já deu alerta e já iniciou uma espécie de situação no qual eles chamam de plano anti-suicídio, no qual eles têm um cuidado a mais com o Daniel Alves, visto que ele continua encarcerado, continua preso e não foi aceito esse pedido para que ele ficasse uns dias, respondesse em condicional, respondesse em liberdade alguns dias, que no caso, segundo o seu parceiro de cela, que ainda não foi identificado, mas posteriormente vai ser, ele aproveitaria para fugir para o Brasil. Enquanto isso, o plano anti-suicídio continua da penitenciária para que o Daniel não atente contra a própria vida. Ele que tem se mostrado muito triste nesses últimos dias dentro da penitenciária, e eles estão tomando medidas como não deixar ele próximo de objetos cortantes, ficar ali realmente todo o tempo alguém indo lá, dando uma olhada, sabendo se está tudo bem com ele, para que ele possa não atentar contra a sua vida e para que ele possa também esperar o resultado final desse julgamento, né, que está acontecendo, e que em até 20 dias a gente já vai saber o resultado. Gente, é muito complicada essa história do jogador, né, do Daniel Alves. Sim. Essa é uma brecha que existe na lei espanhola, onde dá direito ao cidadão se constatar embriaguez, a diminuição da pena, né? O Daniel Alves, ele mudou, como a Marisa disse, o seu depoimento e por diversas vezes, desde o início, desde o primeiro depoimento, ele alega que essa mudança foi feita por medo, né, e por vergonha da esposa dele, da Joana. E assim, ele diz também em depoimento agora, onde ele se apega para diminuir a pena, porque o Ministério Público pede de 8 a 12 anos de cadeia para o Daniel Alves. Ele disse que chegou a consumir 2 garrafas de vinho, fora vários copos de uísque, né, que realmente se mantinha completamente embriagado. No seu depoimento, a Joana, né, ex-esposa do Daniel Alves, também relata que o jogador chegou em casa completamente embriagado, inclusive ele teria se jogado
jogado no armário, caído direto na cama e dormido. Não teve nem condição de conversar nem de falar com o jogador devido ao estado em que ele se encontrava diante de tanto álcool consumido naquela noite, né? Então, assim, é uma situação complicada de ver, é uma situação que o Daniel Alves está passando porque ele foi para o velório da mãe da Joana na Espanha e aí foi preso em flagrante. Se ele não tivesse ido para esse velório, talvez ele nem teria sido, né, pego em flagrante ali. Mas, assim, é complicado. O depoimento da moça que acusa o Daniel Alves, em contrapartida, nunca foi mudado desde o primeiro depoimento. Ela continua sustentando, né, firme o seu depoimento. Ela diz que não quer dinheiro, não quer fama, quer só justiça mesmo. Inclusive, foi oferecido para ela, né, ajuda e tudo, e ela chegou até a recusar. Ela pede apenas, né, uma multa e ajuda por danos, para ajudar com o psicológico, né, por traumas psicológicos e tudo, né? que é o que precisa, na verdade. Em contrapartida, eu quero até comentar uma coisa aqui com vocês, que assim, eu achei muito interessante a postura que o pessoal da boate acabou tendo diante do relato da moça, né, em questão. Porque acredito que se fosse aqui no Brasil, essa postura jamais seria seguida, tá? Isso. Eu acho que não, né? Eu acredito tipo, não. Quando ela foi estuprada, né, segundo ela, pelo Daniel Alves, ela logo caiu no choro, sentou ali no chão da boate. De imediato, o dono do estabelecimento foi saber do que se tratava, foi prestar ajuda à moça e quando ela disse o que tinha acontecido, de imediato ele mandou isolar a parte do banheiro justamente para que fizessem ali a perícia. Amor, tu acha que se fosse aqui no Brasil, se tratando de um jogador de futebol, sim, eles iam isolar a área do banheiro para isso? Provavelmente não, mas lá tem leis, né, que são seguidas à severamente. Justamente. Inclusive, por isso que ele queria vir para o Brasil. Porque justamente. Aqui ele ia ter uma flexibilidade muito maior e com certeza poderia responder até mesmo em liberdade. A gente teve um caso também do Romário, que foi acusado lá na Europa de situações também de estupro, né? Que é o que dizem as vítimas, né? O que acusam as vítimas. E ele veio para o Brasil e vida que segue. Ele está curtindo, está bebendo, inclusive está sendo aclamado cada vez mais nas redes sociais. Então lá as leis de fato são seguidas à risca. E o dono, o proprietário da boate, ser amigo do infrator, do criminoso, sim, não altera com que a lei seja cumprida da mesma forma. Então, parabéns. E que essa atitude seja reconhecida aqui do Brasil e que seja seguida também. O que é complicado também nesse caso, né? Eu costumo dizer, quando eu comento lá em casa sobre esse assunto do Daniel, sim, Alves, eu comento dizer que é porque era passeio. Sabe aquela história que era para acontecer? Sim. Eu me apego, eu acredito muito nisso. E como é que o cara vai pro velório da sogra e é preso em flagrante, né, gente? Imagina, e assim, a gente até se preocupa, Su, porque se acontecer uma coisa, ele foi pego e provavelmente ele talvez não achasse que seria pego, né? Será que isso já não veio acontecer alguma vez nessa sua trajetória de vida de boate, nessa sua trajetória de jogador de futebol, que pode acessar várias mulheres quando quiser, quando bem entender, às vezes, muitas vezes por causa do dinheiro? Então a gente se preocupa porque a gente vê que isso aconteceu e a gente pede, né, que se algo pregresso, algo do passado do Daniel Alves, alguém tenha sido vítima de alguma coisa, de alguma atitude dele, que venha se manifestar, né? Porque a gente sabe que isso aconteceu e veio à tona. Mas será que não aconteceu sempre? Porque eu acho que a pessoa, quando tem coragem de fazer isso no banheiro de uma boate, gente, é porque a pessoa tem segurança de já ter feito alguma vez. Mas só fazendo uma correção rapidinho, foi o Robinho, né, que você falou, não o Romário. Perdão, o Robinho, né? E só continuando aqui em relação ao Daniel, né, é complicado porque, assim, em momento algum, a juíza disse que a moça, ela não nega que foi para o banheiro com o Daniel por vontade própria. Ela foi para o banheiro com o Daniel porque ela realmente quis ir para o banheiro com o Daniel. Em momento algum, ela nega essa parte, né? Só que quando chegou lá, ela desistiu, né? E aí o Daniel, já em contrapartida, coloca a culpa na bebida, diz que como ele estava muito embriagado, acabou perdendo os sentidos ali e acabou acontecendo que ele não lembra. Né? Então, assim, é muito complicado isso. Eu acredito que é porque era para ser realmente, que a justiça seja feita. A gente não sabe, como a Marisa disse, se isso aconteceu antes, se isso era algo normalizado pelo jogador, que é o que a gente acabava vendo muito isso acontecer. Só que de uns dias para cá a gente não aceita mais esse tipo de posicionamento de homem, né? De jeito nenhum. Então, que a justiça seja realmente cumprida nesse caso, né, minha gente? Ó, aproveitar e mandar um